Eu já vou jogar essa enquete aqui, já vou jogar a Fran na fogueira, hein? Fran, quero saber de você. Esse Corinthians é a maior equipe da história do futebol feminino brasileiro, será? A Andressa não tá aí do lado te ameaçando na resposta, não, né? Não, não, ela tá ali jogando videogame, dando o tiro dela, mas essa é uma pergunta muito, muito complicada, né? Eu que participei por grandes clubes, né? E com grandes histórias e com grandes e muitos títulos também, né? O Santos, eu joguei 10 anos e a gente conquistou vários títulos. O São José também, que teve uma equipe fantástica, né? Com o André Suntag, Formiga, eu, Bagé, Debinha, Rosana, enfim. Mas eu que os outros clubes não ficam bravos comigo, mas eu acho que esse Corinthians, eu acho que sim, pode se dizer que é um maior da história, assim, pela sequência, pelo investimento que é feito, pela estrutura que é oferecida hoje em dia, sempre tentando inovar, ver alguma jogadora ali tendo algum destaque, já corre, já pega, não é todos os clubes que consegue isso. O exemplo disso é a Duda Sampaio, que no ano passado jogou pelo Inter, né? Foi vice, hoje teve o privilégio de jogar novamente na Arena e conquistar o título. Ela falou isso após o jogo. Isso mostra que o Corinthians não está satisfeito com o que tem, né? Sempre quer mais, sempre procura mais. E por causa disso, dessa regularidade de não dar chance para as outras equipes, eu acho sim que é um dos maiores trabalhos da história, sem dúvida nenhuma. Fran, você conseguiu, você deu a volta, mas você respondeu muito bem. E é incrível ver esse trabalho do Corinthians mesmo, um trabalho de investimento, de estrutura nos bastidores, em campo também, e agora sendo tudo isso muito celebrado. Passo para você também, Lau. Você não vai passar ilesa dessa pergunta, não. O Corinthians, esse Corinthians é o maior da história do futebol feminino e já emendo na sequência. É um time hegemônico, né? O que faz desse Corinthians ser tão grande? Lu, pensando na primeira pergunta, é difícil a gente pensar, né, de maior na história, a gente tem que pensar em recortes, porque se for pensar no, sei lá, em 80, né, desde quando começou o futebol feminino de fato aqui no Brasil, a gente teve clubes como o Radar, tudo mais, então é difícil essa comparação, mas até a gente falava aqui antes de começar o programa, e eu falo que agora eu vivo de volta, é sem dúvida o maior time da história pensando em futebol, em jogo jogado. Claro que a história é importante, tudo que viveu o Radar na época, a convocação era praticamente, a seleção na época era quase o time do Radar, não muito diferente do que a gente está vendo hoje em dia de novo. A seleção hoje é quase o time todo do Corinthians. Para mim, de futebol, de jogo jogado mesmo, de campo e bola, de técnica, de tática, sim, o Corinthians hoje não só pelos títulos, mas é claro, os títulos coroam tudo isso, é o maior time de futebol feminino da história. E a segunda pergunta, qual era? Desculpa, eu me esqueci. Ah, da hegemonia do Corinthians, o que faz ser tão hegemônico, né? Já lembrei aqui. A gente vem falando sobre isso, eu acho que é o projeto do Corinthians, é entender que o futebol feminino como realmente uma modalidade que teria futuro antes de ter a visibilidade que tem hoje. O Corinthians foi um time que na hora que precisou, que foi a obrigação, né, a CBF obriga os times masculinos a terem times femininos, e o Corinthians volta com o time feminino, em parceria com o Audax, depois sozinho, mas sempre investindo, pensando na modalidade a longo prazo, pensando realmente em trazer a torcida para perto, em pensar um marketing legal, em, claro, gerar retorno financeiro, e tudo isso num projeto que se torna um projeto rentável, com quebra de recorde de público, mais uma vez hoje aqui na Neoquímica Arena, mas também que aí faz com que, justamente o que a Fran falou, traz as melhores jogadoras, porque é um projeto que também encanta as jogadoras, que também querem títulos, que querem uma estrutura para poder trabalhar, e tudo isso faz o Corinthians hoje ser o maior clube, ter essa hegemonia, porque aí vem as melhores jogadoras com uma gestão muito boa, com um projeto muito bom, a comissão técnica muito boa, não à toa agora todos assumindo, todos quase indo para a seleção brasileira, vamos falar mais um pouquinho disso, mas isso tudo coroa então todo esse trabalho do Corinthians, e por isso é essa hegemonia, é um projeto que é pensado, uma gestão realmente que está sendo coroada, então acho que a hegemonia vem muito disso, de entender o futebol feminino como um produto mesmo, e vender isso de maneira, um produto que tem que melhorar e tudo, e viveu isso, né, então uma evolução técnica de maneira global, então foi isso que fez o Corinthians ser essa hegemonia.